interessa. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O Henderson sendo apresentado ao elenco, aos atletas, e a partir de amanhã, atividades em casa para todos os jogadores. Isso ficando com a coordenação do preparador físico, o Ed Carlos, ele que veio com a comissão técnica do Henderson Moreira no sábado, falou com a gente aqui mesmo na turma do bate-bola sobre esta retomada para tentar minimizar o impacto desta paralisação. Disse que os atletas vão voltar em uma condição pior do que quando se volta de um período de férias. Então, a partir de amanhã, o Ed Carlos com essas atividades para os jogadores. Todo mundo na sua casa ou no seu espaço, e ele vai coordenando toda a situação. E enquanto isso, o Henderson Moreira, claro que vai esperar o aval das autoridades para a volta aos treinamentos no campo, mas ele vai intensificando os contatos com o departamento de futebol em busca das outras peças, os reforços pontuais, porque até agora veio o Regis, o Patrick Bray ficou sem contrato, tem ainda mais 3 atletas para a diretoria buscar neste momento, claro que estudando todas as situações, porque a condição financeira do Cruzeiro não permite aí gastos exagerados. Então, é uma situação muito bem estudada. Inclusive, o Cruzeiro deve dar um prazo aí para o staff do lateral esquerdo, Dodô. O Cruzeiro já fez uma proposta, aí a conversa ela vai para lá, volta para cá. O Ricardo Drubis, que está tomando conta desta situação, juntamente com o Carlos Ferreira Rocha. Se o Dodô quiser esperar a audiência do dia 2 de junho, está quase chegando também, o Cruzeiro deve partir para outro plano, para buscar outro lateral esquerdo. Está em busca ainda de um lateral direito e de mais um jogador de velocidade. Mas pelo menos para acabar com essa situação de isolamento total, de confinamento, jogadores sem saber o que fazer, teve este contato do Henderson Moreira. Já é um avanço em meio a tudo que a gente está vivendo, hein, Léo Figueiredo? É um avanço, né, Samuel? O Cruzeiro está fazendo da melhor maneira, respeitando as autoridades de saúde, mas já começando a fazer com que os jogadores se movimentem, né? Que comecem a fazer treinamentos, que retomem o contato com a comissão técnica, com a nova comissão técnica e com o treinador, né? O Henderson vai poder se utilizar desse tempo para conversar com os jogadores, né? É uma situação que não acontece tanto no dia a dia, porque são treinamentos coletivos, é muita gente. O Henderson agora tem oportunidade, chama um num dia, bate um papo, como é que gosta de jogar, como é que estava isso, com aquilo, para até pensar num planejamento de quando estiverem todos em campo, né? Não é o ideal, mas é para ser aproveitado o tempo que tem agora, Samuca. Exatamente. E aí, o Henderson vai continuar conversando, né? Claro que o foco será a parte física dos atletas para, quando o Cruzeiro for autorizado a voltar numa melhor condição física no elenco celeste. É o que prepara aí o departamento de futebol. É o Cruzeiro, então, iniciando aí este mês de maio com muita coisa ainda para fazer em todos os setores. 6h19, a eleição dia 21 de maio, não vai ser possível urna eletrônica do TRE em ano eleitoral. O empréstimo não pode ser feito, então as cédulas serão produzidas a partir do dia 12, já que até dia 11 novas chapas podem ser registradas. Emanuel Carneiro. E lembrando, Samuel, que faltam 17 dias para a eleição no Cruzeiro. Uma data importantíssima na história do clube. Para o Cruzeiro, na verdade, preparar a sua sonhada reconstrução. Ganhe quem ganhar. São 6h21. A eleição no Cruzeiro já começou a pipocar, é acusação de cá pra lá, e ninguém é da família União, e ninguém quer a família União, né? É dele, não, é dele. O filho feio ninguém quer. Mas que tá envolvido, tá, Júnior? Olha, explica isso aí pra mim. O clima tá muito quente, já começou a esquentar.
E eu, esses dias, eu tenho conversado com conselheiros, fazendo apuração, procurei até contato com o Sérgio Santos Rodrigues, obtive aqui um retorno dele, com o Granata não consegui um retorno, porque tem falado e tem sido falado e muita gente do conselho dizendo que membros da antiga diretoria hoje estão ligados a essas duas correntes, atuantes, firmes, decisivos, trabalhando em prol da candidatura, cada um dos seus candidatos. O Sérgio falou, olha, não tem acordo com nenhuma dessas pessoas. Se alguém está votando para mim, eu não posso negar voto, mas eu não tenho acordo com nenhum deles. Na última eleição, teve muito caso, e foi falado, de conselheiro que estava inadimplente. E aí foi chegando na eleição, alguém falava, vem cá, eu pago aqui para você só 8 meses, que beleza, ó, inclusive aqui, você tem isso aqui, aquilo outro. E que foi falado... foram muitos conselheiros, né? Foi muito dito isso, que foram regularizados e aí sim puderam ter condição de voto. E agora é falado que tem sim muito conselheiro, a gente não pode nunca generalizar, mas que existem conselheiros que estão inadimplentes. E aí fica a questão, será que vai ter alguém com esse espírito? Gente, a gente precisa ter transparência, precisa ter uma coisa muito clara, para que não seja trocado pagamento de condomínio por voto. Isso não pode acontecer, o Cruzeiro já passou por tanta coisa, então que haja transparência. E por fim, também conversei muito, até juridicamente, sobre a questão da expulsão daqueles 30 conselheiros. E aí, o que me passaram foi o seguinte, que foi falho o ato, a forma, diante da defesa, diante daquilo que eles checaram, e que não poderia pelo seguinte, por exemplo, na comissão de disciplina, deveria ter só membros, conselheiros beneméritos e natos, e não aconteceu isso. 2 assinaram e eram efetivos. E outra coisa, que paira uma dúvida também jurídica sobre a presidência do conselho, é o Paulo Cifuentes, é o Dalai, ou seja, esse ato talvez, a forma como foi feita, deixa brecha para que continue e por tudo. Você conversa com lideranças, com pessoas, ouve o meio jurídico, juridicamente isso não deve continuar, então essa expulsão, ela deve perder o valor. Então, quando a gente acha que as coisas podem melhorar, Cadu Doné, porque vem aí uma eleição, o Cruzeiro teria um presidente, né, alguém que seria referência, que fez falta, o próprio conselho gestor revelou isso, mas aí pode ir para a justiça, o conselheiro pode voltar, pode ter sido ilegal essa expulsão, não sei se esse seria o termo, essa exclusão desses conselheiros. E aí tem gente da chapa União, que foram os caras que levaram o Cruzeiro pro ralo, envolvidos ainda. Aonde vai parar, Cadu? É difícil de saber, Léo, porque as pessoas buscam respostas simples, as pessoas têm a tendência de querer uma simplificação de determinados cenários, quando a verdade, no fundo, é muito repleta de nuances. Por exemplo, os integrantes do Grupo União, quais são? Porque existem aqueles mais óbvios que todo mundo sabe, mas tem aquela turma ali do conselho que é meio um pé lá, meio pé cá, que é um pouco amigo aqui. Essas relações são muito complexas, né? Então é muito difícil da gente destrinchar, da gente separar o joio do trigo dentro de um conselho, de um clube de futebol em geral. Estou falando só do Cruzeiro, qualquer um. Porque tem muita falsidade, tem um cara que é amigo de um dia, amigo de outro, o outro, que você não acha, você acha que não é de um grupo porque não é tão famoso assim, mas é de um grupo, ainda que mais na surdina. Então não adianta tentar simplificar, é muito difícil fazer esse diagnóstico de quem está de qual lado dentro do conselho e de quem trabalha para o bem do clube e quem não trabalha para o bem do clube. Emanuel, eu concordo plenamente com o Cadu e digo mais uma coisa. A única conclusão que eu tiro é de que pessoas que apoiaram a última gestão, que foi tão falha, se fizerem isso de novo, é do lado do Cruzeiro que eles não estão, Emanuel. Tem informação circulando aí nas redes sociais, na internet, de que o Itair Machado estaria apoiando uma chapa, o Serginho, poderia voltar, que até o ex-presidente Wagner Pires estaria envolvido. Isso não causa um prejuízo maior. Só que essas pessoas que estão envolvidas na eleição do Cruzeiro, elas têm que pensar, acima de tudo, numa solução viável para o Cruzeiro, porque essa eleição do dia 21, ela não é
a melhor saída do Cruzeiro, não. Ela é a única saída que o Cruzeiro tem de recompor a sua parte administrativa. Isso não quer dizer que aqueles que estão tocando a vida do Cruzeiro, o presidente oficial do clube, o Dalai Rocha, as pessoas do conselho gestor, não estejam com a melhor das intenções, mas elas precisam de respaldo para que possam assumir compromissos em nome do clube, pegar a caneta e assinar embaixo, em nome do Cruzeiro Esporte Clube fulano de tal. O Cruzeiro precisa sair dessa situação política imediatamente, recompor a sua parte administrativa e dar para a torcida uma informação, um alento, porque o torcedor e a torcedora do Cruzeiro estão, neste momento, com o coração na mão, esperando que o Cruzeiro traga a mínima boa notícia, porque até agora, o Anderson Moreira vai pegar um elenco, o plantel do Cruzeiro ainda não está formado, não está acabado, está faltando muita coisa ainda. E como pagar essas dívidas urgentes que o Cruzeiro tem? É situação que vai ter uma dificuldade muito grande para sair dela. Tem saída? Tem, mas com entendimento. Fora disso, essa briga aí, cada um atirando para um lado, um contra o outro, isso vai puxar ainda mais para baixo essa crise financeira, política e técnica que o Cruzeiro está vivendo nesse momento.